ter um zoom. Pronto, vamos lá. Então, dando prosseguimento ao que a gente estava falando aqui, a gente tem que pensar, será que os nossos alunos estão preparados de forma consciente a valorizar a sua história? Ou há um incômodo? Observem isso em sala de aula. Observem isso. Observem quando éramos nós ouvindo. Só que a nossa história, quando a gente estava em sala de aula, a gente escutava sobre África e afro-brasileiros, era numa outra notação, era numa outra pegada, numa pegada de desvalorização. E aí eu fico pensando, se hoje nós estamos falando sobre uma história de resistência, uma história de valorização, né, de evidenciar positivamente a cultura africana e afro-brasileira, por que ainda gera um incômodo? Sem som. Está sem som agora. Vê se agora está me ouvindo. Estou te ouvindo perfeitamente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A importância de termos professores negros, acreditando que pessoas negras conseguem entender a experiência de ser negro. Então, na página 35, ela vem falando sobre a importância dos professores negros ocupando o espaço da sala de aula, porque é importante ver, isso é tangível. A gente vê pessoas negras em sala de aula, faz com que os alunos negros consigam, de forma tangível, se reconhecer, se ver representados. E ela fala que, como nós estamos atravessando em nós a história e cultura e somos pessoas negras, isso facilita bastante, é importante. Isso não significa dizer que professores brancos, professores loiros, ruivos, falando sobre a história africana e afro-brasileira, não sejam importantes também. Só que a maneira como eles abordam essa história precisa ser de uma maneira mais coadjuvante ou de uma forma em que eles evidenciem o privilégio desse grupo para que as crianças negras possam entender que existe essa dicotomia, brancos e negros na sociedade, e que possam discutir como podemos fazer com que haja uma sociedade mais harmônica no sentido das relações. Um outro ponto que ela coloca nessa página 35 é a experiência em ser negros e os estudos negros, que seriam contra a narrativa, não são opções, são necessidades, porque precisamos nos conhecer. Então, falar sobre a história da África, falar sobre a história dos afro-brasileiros, é fundamental para que a gente possa conhecer essas histórias e culturas que nos representam. Isso não é uma opção, isso é uma necessidade de contranarrativa. E não é nada ingênuo, não é nada, como é que se diz? Não é ingênuo, não é nada de forma voluntária. Não, tem que existir um posicionamento. Não há ingenuidade, não há essa situação de que, de forma voluntária, eu vou aqui. Não. A gente precisa pensar como esses estudos que falam sobre raça e racismo, eles devem entrar em sala de aula, sabe? Não pode ser de maneira aleatória, tem que existir uma estratégia para acontecer essa chegada do conhecimento. Mas quando o professor não se prepara e acontece uma situação de racismo em sala de aula, ele precisa também promover a denúncia daquilo. Olha, isso que está acontecendo aqui em sala de aula é racismo, e na próxima aula preparar uma narrativa para, depois feita a denúncia, fazer o anúncio de como reagir, de como agir. A reação é a denúncia, e a ação seria as novas estratégias da gente trabalhar essa situação do racismo que acontece em nossa sociedade. Ainda nessa página... Joyce fez um comentário aqui. Oi, Joyce. Aqui, ó, é uma forma dos alunos se identificar. É sobre entender que somos os protagonistas. Perfeito. Se pode abrir o áudio também, mas qualquer coisa também pode deixar que Karen vai me ajudando aqui. Sim, quando os alunos veem professores negros falando sobre a questão da raça e do racismo, provocando, denunciando o racismo,
a gente consegue ensinar para essas crianças que elas precisam se proteger, que elas precisam se reconhecer como sujeitos que estão aqui na sociedade para fazer essa denúncia. E também para que elas possam conseguir ter uma instrumentalização da fala para existir de comum ali naquele espaço da sala de aula, mas que, na verdade, a gente sabe que é um reflexo da sociedade. Então, eles se identificam com esses professores. Quando não são professores negros, são professores brancos, que falam abertamente sobre a questão das relações raciais, falam da ressignificação da raça, falam do problema do racismo em sala de aula, eles se identificam com a narrativa daquele professor. E aí, isso ensina o protagonismo dessas crianças. Ensina a se defender, ensina a denunciar, ensina que eles não são culpados, que existe toda uma estrutura que os coloca num lugar do que é ser negro na sociedade brasileira, e que, se eles são protagonistas, eles podem sair daquele lugar. Isso leva tempo, sabe? Eles estão se reconhecendo como contribuidores da sociedade. Por isso que falar da história da África e da história dos afro-brasileiros e da cultura também, dessa diversidade de cultura, ainda incomoda um pouco, porque muitas vezes nesse primeiro contato que a gente promove sobre estudar raça e racismo, a gente está falando de remover uma negação que existe de que não há problema de raça, não tem raças, né? Todo mundo é igual. Então, a gente primeiro tem que fazer uma narrativa para que eles enxerguem que isso dói, porque a gente já vivencia o racismo. Então, a gente tem que falar, não, o racismo existe sim, olha aqui, as experiências são essas. Então, eles não querem falar disso. Por isso que é tão difícil trabalhar, num primeiro momento, com esta questão, trazer essa proposta de discussão. Incomoda. Então, até que eles entendam que eles não têm culpa, que a questão do racismo foi toda uma construção, e que comecem a ter... existe uma nova cultura do diálogo das relações raciais na escola, aí a gente consegue fazer com que essas crianças se instrumentalizem sua fala. Então, realmente, eles precisam ser protagonistas, sim. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vou continuar aqui. Boa noite, Andréia. Na página ainda 35, ela fala que a experiência em ser negros e os estudos negros, que não são opções, né, são necessidade, é uma experiência de comunidade. Onde a gente enxerga uma experiência de comunidade em sala de aula? Já que o livro fala exatamente dessa questão. O livro vem falar sobre o desejo de aprender, o mundo como sala de aula, mas toda a proposta da Bell Hooks, no livro dela, é ensinar comunidade. A gente está vendo aí, tá? O WhatsApp que você está mandando. Está abrindo, né? Então, é isso. Ela fala que é uma experiência de comunidade. Criar experiência de comunidade é você eliminar, por exemplo, hierarquias, é você eliminar, por exemplo, dicotomias de brancos e negros, né? Questão de superioridade e inferioridade, porque você está falando de uma experiência de comunidade. E ela vai falando que o caminho para descolonizar, tudo na página, o caminho para descolonizar, modos de pensar, conhecer a si mesmo, por si. Lavínia. Lavínia? Tá fechado o seu microfone. Foi, agora vê se foi. Foi. Agora foi. Eu estava falando que ela diz que o caminho para a gente descolonizar modos de pensar, né, de maneira racista é quando a gente conhece a nós mesmos. Aí, mais uma vez, a Joyce deve pensar a experiência que a gente tem que ter, né, sobre o nosso protagonismo em sala de aula. Então, permitir que essas crianças tenham protagonismo é permitir que elas falem delas. Num primeiro momento, vai chover ideias sobre sujeitos, identidades, estéticas, e assim primeiro eles precisam aprender a esse momento da comunicação, da fala.
Se a gente nunca permite que nossas crianças abram a boca para falar em sala de aula, né? Silêncio, fica quieto, vira para frente. Se a gente tem esse tipo de estrutura escolar, a gente tem que primeiro ensinar o diálogo. E esse diálogo tem que ser aprendido com cada um tem o seu momento de protagonismo, de existência em sala de aula, porque isso vai fazer com que a gente descolonize quando a gente pensa, conhece e fala sobre nós mesmos. A academia, ela vai finalizar nessa página 35. A academia está preparada para nos ensinar algo novo? A experiência que ela traz aqui é a experiência, no primeiro momento, acadêmica. E eu já faço uma comparação com a sala de aula. A sala de aula está preparada a nos ensinar algo novo? Desde que esteja aberta a receber inovações temáticas e metodológicas, a gente vai conseguir projetar um novo tipo de estrutura escolar, um novo tipo de metodologia. Então, a gente que é professor antirracista, que se identifica com essas questões de trabalhar as relações raciais, nós precisamos entender da seguinte forma: nós criamos conteúdo, nós pesquisamos novos conteúdos, os conteúdos estão na sociedade, então a gente tem que ter uma boa observação. Xingado por uma questão racial, está sempre observando o que aquele aluno que era muito agitado está em silêncio, o que está por trás daquilo ali. Pode ser várias questões. Se for a questão racial, da qual a gente está ali, né, com a proposta de trabalhar, a gente tem que ter uma boa observação sobre isso. Porque quando a gente observa o problema ligado à relação racial, a gente consegue inovar em temática e em método. Como que eu posso fazer? Olha só, como que eu posso fazer para uma criança evangélica de uma família conservadora aprender sobre uma cultura africana ligada à sua própria religiosidade em África? Essa criança já vai ter uma visão negativa sobre a cultura religiosa dos africanos. Essa criança já vai ter esse pensamento. Como é que eu faço para essa criança, de fato, interagir comigo e ela não queira sair, correr da minha sala e depois fazer uma oração, ou denunciar que a professora está falando, doutrinando as crianças em sala de aula sobre outra religião? Como é que eu faço para isso acontecer? A gente tem que entender o seguinte: quanto o protagonismo é a chave. Se essa criança ela for protagonista da visão dela, mas ela entender que todos ali precisam ser protagonistas ao falar sobre as suas experiências, a gente vai entrar num caminho do diálogo. O diálogo é fundamental. Então, quanto mais eu falo sobre mim, eu vou pegar já, vou ver os comentários aqui, tá? Eu tô vigiando isso. É só a Andréia que está falando sobre... Ela está com dificuldades aqui, eu estou tentando ajudar. Quanto mais eu falo sobre a minha experiência, né, de quem eu sou, o que eu estou ali, qual a minha proposta naquele discurso, aquela criança sente que ela existe. Olha só, eu tive uma experiência no início do ano, com uma turma de 7º ano, onde o livro já trabalhava no início a história de alguns reinos e impérios africanos. E aí eu falei que uma das contribuições dos africanos para a gente, aqui no Brasil, foram contribuições no campo religioso. E aí surgimos aí com Umbanda e Candomblé. Uma criança ficou assustada com isso que eu falei. Tia, eu não quero mais assistir essa aula não e tal. E eu conversei com ela, mostrei. A gente tem que contextualizar, a gente tem que mostrar que existe toda uma questão de imposição, a questão da escravidão, a gente tem que contextualizar isso para ela entender que houve a retirada de grupos de um outro território, que eles tinham outras visões de mundo e que eles foram colocados sobre dominação. E, ao serem colocados sob dominação, exploração, escravidão, eles perderam, né, ou quase que perderam, sobre a sua visão de mundo, do seu povo, da sua cultura em outro lugar. Tem que mostrar que existe uma diversidade de formas de visão de mundo, não existe uma única. E por que aqui no Brasil existe essa que impera? Tem que ser tudo explicado, tem que ser contextualizado. Aí, hoje, o conteúdo da sala de aula, hoje mesmo, segunda-feira de manhã, lá no CIE, o conteúdo da sala de aula foi a Reforma Protestante. E aí a gente falou,
e abertamente nós falamos sobre por que se protestou. E assim surgiram que grupos na sociedade. E eles falaram assim, professora, a aula foi muito boa hoje. E aí eu entendi uma coisa, existia um protagonismo daquelas crianças falando sobre a sua experiência em ser dos grupos que hoje são denominados evangélicos na sociedade, mas que vieram de uma origem protestante. É claro que existe toda uma questão neopentecostal, mas surgiu a partir daquele protesto no século XVI sobre questionar a Igreja Católica do século XVI. Beleza. Quando a gente percebe que eles não gostaram da aula quando eu estava falando sobre as culturas africanas ligadas à religiosidade, e quando hoje eu percebi que eles adoraram a aula, porque eu falei sobre a questão dos protestantes, eu entendi que quanto mais você se afirma, mais você tem protagonismo, mas aí você tem que experimentar todos tendo esse protagonismo. Não só os grupos que já são constituídos como uma verdade na sociedade brasileira, mas todos os outros que são ausentes, porque a gente reforça a nossa identidade. Parece que não, mas faz sentido, porque aí eles me deram espaço para falar. Está vendo como é que vocês gostam de falar sobre a experiência de vocês? E os outros que têm outras experiências também vão gostar de falar sobre essa experiência. E a gente abre espaço para o diálogo, para um primeiro começo de tolerância. Ah, mas eu não gosto, eu não entendo. Beleza, então aqui a gente está para conhecer. Sala de aula é para isso. Ou a gente jamais vai falar sobre esses assuntos e vai esconder para debaixo do tapete. Então, é preciso dar essa oportunidade de todos terem espaço. Na Lavigne, determinados valores, princípios, já são muito conhecidos e tem muitos espaços na sociedade. Mas a gente ensina aquele que já é reconhecido a perceber que ele tem um espaço de fala na escola e que outros também. Quanto mais a gente reforçar que haja uma fala, um protagonismo de fala, de evidência, do existir naquele espaço de discussão da sala de aula, a gente ensina, olha, quanto vocês são reconhecidos e os outros não. A gente está no momento de uma negação ou de uma ausência. A gente não pode já chegar e falar assim, olha, porque a Lei 10.000 já instala. Eles não vão aceitar. E não vão aceitar porque existe uma blindagem ali na cabeça deles. Eles foram blindados ali por uma cultura hegemônica, uma cultura estrutural. Então, quanto mais a gente abre espaço para o diálogo, é a conversa mesmo. Sempre criem estratégias pensando no diálogo, porque a gente externaliza o que a gente gosta, a gente externaliza o que a gente não gosta, e ali a gente vai entendendo por que eu gosto, e eu gosto disso, e eu não gosto daquilo. Porque eu aprendi. E se eu aprendo a conviver com o que é diferente, eu vou, pelo menos, assim, tendo a tolerância do contato, do existir. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue criar algumas estratégias com mais diálogos. Diálogos de todos os grupos. E eu aprendo uma coisa muito interessante com o professor Ivani, que é o meu orientador. Acho que a Tânia entrou aí agora na sala. O que eu aprendo com o professor Ivani é que ele tem um diálogo com diversos grupos, diferentes grupos. Ele entende o aquilombamento, ele entende que tem que se fechar no grupo dele, mas ele entende que a gente tem que estar aberto ao diálogo. Então, ele vai dialogar com o evangélico, e ele é de Ifá. Ele vai dialogar com o judeu, ele vai dialogar com os católicos. Quanto mais a gente abre espaço para o diálogo, mais a gente consegue entender por que a gente tem tanto preconceito. Porque a gente externaliza de onde que vem o seu medo, da onde que vem o seu preconceito. E aí você começa a entender, não, porque eu ouvi, você ouviu isso? Ah, mas a minha religião, ou a minha cultura, ou então a cultura lá dos povos tais em África, é assim. Então, isso é importante a gente experimentar em sala de aula e ver se funciona essa nova metodologia. Não é uma nova metodologia, não, né, gente? Porque a aula dialógica existe já faz tempo, né? Mas é uma forma da gente pensar, utilizar a estratégia do diálogo, dessa aula dialógica, para promover protagonismos.
Aí você vai me dizer assim, mas Lavínia, se eu não tiver nenhum indígena na sala para falar sobre a história e cultura dos povos originários, Lavínia, se eu não tiver nenhum negro candomblessista ou umbandista, ou até tem, mas a criança tem vergonha, tem medo de falar, porque sabe que vai sofrer discriminação. Aí vem o professor com os questionamentos, informações contextualizando essa história de opressão para fazer pensar. E, ao fazer pensar, a gente está refletindo, criando espaço de conscientização. Tá? Na página 36, ela vai falar sobre as minorias. Vê se essa aí é a página 36, começa com a seguinte discussão. Ó. Políticas de ação afirmativa, página 36. Não, só. Não. Aí está diferente, no PowerPoint está diferente. E começa assim, políticas de ação afirmativa. Pode voltar, vai. Aí está diferente, pode ir. Vamos lá. Interessante, né? Está diferente aqui. Pois é. Aí, pronto. Ensinamento. Ensinamento 1. Vamos lá. Não, peraí. O ensinamento 1. Volta lá no ensinamento 1. Aí você vai pular uma página, 2, 3, na quarta página. Foi diferente, gente. Esse é o mesmo texto que você está aí? É. Muito interessante, não tá casando. Trabalho de Spivak. Então deixa. Depois eu vou ter que ver como é que é a página do PowerPoint. O trabalho de Spivak já é a página 42. Será que o PowerPoint eles resumem ao máximo? Bom, vamos lá. Na página 36, ó, só para vocês verem aqui, que na página 36 do livro, a gente começa assim. Página 36 do livro, a gente começa em políticas de ação afirmativa, tá? Então, ela vai falar sobre as minorias. Minorias lutam por políticas de ação afirmativa. Ela fala sobre as mulheres, os negros, dentre outros. Aqui no Brasil, quando a gente fala sobre minorias, a gente entende que é na representatividade e nos espaços de poder, de atuação em espaços de poder. Porque a gente sabe que na nossa composição, né, pretos e pardos somos maioria e somos aí chamados nas pesquisas de afro-brasileiros, tá? Então, quando eles somam pretos e pardos, somos aí mais de 50% da população. Isso não quer dizer que a gente tenha representatividade e comando e presença em espaços de poder. Significa dizer que a gente é uma minoria por conta disso. Então, ela está falando do contexto norte-americano, mas casando com a questão do Brasil, a gente também, apesar de sermos em quantitativo, em questões de qualidade de presença, a gente não está aí. Então, minorias lutam por políticas de ação afirmativa, mulheres, negros, dentre outros. Entretanto, mulheres brancas conseguiram adentrar espaços pleiteados pela militância negra, pois a luta era para políticas de ação afirmativa. Ou seja, foi mais fácil os homens brancos no poder aceitar mulheres brancas dividindo espaço de poder do que... Então, a questão de gênero chegou primeiro do que a questão racial. Tá? E a luta sobre direitos civis, ações afirmativas, era muito incisiva nos movimentos negros norte-americanos. Mas, ao se discutir a questão do feminismo ou da presença da mulher nos espaços, foi mais fácil para os homens brancos aceitarem as mulheres brancas. Então, continuava uma questão na sociedade norte-americana, que era a questão racial. A entrada de mulheres brancas potencializa o poder e privilégio branco. Há interesse em discutir mais sobre gênero do que raça. Ela vai discutir nessa página. Quando mulheres brancas ascendem em espaços políticos, homens brancos no poder político há muito tempo demonstram boa aceitação por essas mulheres estarem ali. Por quê? Porque você não vai ter que mexer na questão racial. Essa é uma questão. E por que não se mexe na questão racial?
porque existe todo um pensamento construído de que tem que ser o homem branco nesse espaço. Olha, a história norte-americana é a história daquele que Deus mandou dominar e civilizar. Tem o Destino Manifesto, não sei se vocês lembram lá da história do 9º ano, quando a gente fala sobre os Estados Unidos no século XIX, vá para o oeste, vá dominar, é o seu destino, homem branco. Tem o fardo, também falo, o fardo do homem branco, é o destino que deixa... Oi, meu amor. Menos os negros. Os negros, ainda que tivessem a renda exigida, não poderiam voltar. É esse que é a estigmatização. É assim que é a independência. Então, eu acho que, na verdade, primeiro... Karen, você está me ouvindo? Oi. Tô assim. Tem algum comentário? Aqui não, no chat não tem, não. Tinha uma pessoa que eu não sei se... É porque essa pessoa que estava falando, ela acabou de entrar na sala. Oi, Paulo. Oi. Beleza? Consegue me ouvir direito? Estou ouvindo bem. Então, é isso, é o fardo do homem branco. E aí a gente tem que pensar o seguinte, olha, se eles construíram uma sociedade onde o homem branco tem que estar todo nessa ponta do progresso, nessa ponta do desenvolvimento, para eles, homens brancos, foi mais fácil colocar a mulher branca ao lado deles, ao lado abaixo, ao lado não, abaixo deles, dando prosseguimento a essa missão do homem branco, do que discutir questões raciais. O termo pessoas de cor que ela usa nessa página aí não tem cunho pejorativo. A gente não precisa se preocupar. Se a gente colocar a questão do termo pessoas de cor em alguma pesquisa, a gente pode colocar assim, algum artigo, a gente pode colocar assim, de acordo com Bell Hooks, no livro dela, Ensinando Comunidade, uma Pedagogia da Esperança, utilizaremos também o termo pessoas de cor, porque ela diz que engloba não só pessoas negras, mas latino-americanos, indígenas e até muçulmanos. Então, a gente não precisa se preocupar em utilizar esse termo. O termo foi criado a partir de estudos, análises e pesquisas, tá? Então, a gente pode utilizar nossa pesquisa, desde que a gente faça uma nota de rodapé, utilizando a Bell Hooks como sendo base para a gente. A gente já está num time aqui, eu vou finalizar a página 37, e por hoje, Karen, a gente vai parar por aqui e a gente vai estudar a maneira de utilizar o Zoom com mais tempo, para ficar gravado também. Na página 37... Beleza, Lavínia, a gente tem 10 minutos, tá? Já avisou aqui para mim. Tá bom, obrigada. Na página 37, ela fala assim, foram mulheres brancas e negras que começaram a trazer a perspectiva da history. Ela fala a história dela, em inglês. Her, né? She, he, aí tem her, não tem? Aquele pronome dela e history, a história dela, para falar especificamente de uma história de mulheres e excluir a perspectiva patriarcal. Então, era uma forma de conscientizar as pessoas sobre a história das mulheres. Demandas da sociedade, né? Quais são as demandas dos estudantes? Eles querem discutir assuntos mais atuais. A gente vê isso na sala de aula. A gente vê os alunos falando, professora, você já viu o que aconteceu, não sei aonde? Já viu no TikTok, já viu não sei aonde? Eles querem discutir demandas mais atuais. E assuntos até tidos como polêmicos. Só que a gente não tem espaço de discussão. Então, eles nunca vão poder discutir de maneira a refletir conscientemente, de forma mediada, sobre determinados assuntos se a gente não levar para a sala de aula. Então, a gente tem que ter uma política escolar de discussão sobre isso. Todo o corpo da escola precisa estar integrado nisso. As primeiras reuniões de pais precisam apresentar aqui na nossa escola. Nós trazemos temas, tais, porque esse objetivo tal precisa ser discutido. Esta é a nossa proposta. Tem que se trazer tudo muito bem amarrado logo no início do ano, do que a gente vai fazer, para que os responsáveis se sintam seguros de trabalhar com a gente.
e não haja nenhum tipo de ação de desvalorização do nosso trabalho, para eles entenderem que há ali uma proposta pedagógica científica e não uma doutrinação, como se fala por aí, porque o tempo todo tentam discriminar a gente na nossa conduta. A gente está perdendo espaço de respeito na sociedade, né? E uma professora, vê o que o professor está falando, e essa professora pensa o quê? Então, a gente precisa ter isso muito bem estruturado e amarrado com todo o corpo daquela escola, para que entendam que há um projeto pedagógico antirracista, né? Que trabalhe tais e tais assuntos, e todas as suas interseccionalidades, que transitam junto com a questão do racismo, patriarcalismo, capitalismo, tudo que está aí que já deveria ser eliminado, mas a gente ainda convive com essas questões. Então, ela vai falar aqui, demandas da sociedade. Estudantes querem discutir assuntos mais atuais e até polêmicos. Não temos muito espaço para discutir tais assuntos. Nada melhor do que escolas e universidades. É comum estudantes migrando ou adorando o dia da aula daquele professor. Ela fala muito da questão acadêmica, mas eu estou trazendo para a sala de aula. Ela vai falar, quando surge uma disciplina optativa sobre estudos negros, estudos feministas, é muito comum os alunos, eu vou me inscrever naquela matéria. Os professores que não são dessas disciplinas, eles acabam tentando desvalorizar, falando, olha, você que tem essa disciplina aí no seu currículo, você não vai ser beneficiado depois que você tiver lá terminado o seu curso. Ou então, para que você se inscreveu nesse curso? Esse curso aí não é só uma discussão, não tem nada amarrado, não tem nenhum estudo direito feito sobre isso. Ela diz que isso acontece, mas há uma demanda. Agora, o que me intriga muito é não haver uma demanda para estudo de relações raciais no Brasil, sobre alunos negros, a não ser alunos do ensino médio. Os alunos do ensino médio estão mais interessados a discutir questões de homofobia, questões de gênero de maneira geral, questões raciais, do que alunos do ensino fundamental. Então, a gente tem que começar a preparar uma estratégia pedagógica de como inserir esses estudos sobre relações raciais com os alunos do ensino médio e como inserir esses assuntos para alunos de ensino médio, né, e fundamental. Porque a discussão maior, e a gente tem que ter muita mediação, porque acontece de alguns alunos falarem assim, é porque eu sou uma aluna negra? Não, você... Dá licença, meu amor. 3 minutos que a gente tem. Então, você prefere finalizar nesses 3 minutos? Como vai ser? Tá bom, beleza. Só para você ficar ciente. E aí, vou ficar de olho ali também, que está aparecendo um relógio para mim. Esses alunos, então, a gente precisa ter muito cuidado ao mediar essas questões com eles, porque eles vão entrar numa questão tensa de afeto, de questões que vai mexer muito com a questão sentimental deles. Então, a gente tem que ter uma preparação antes da discussão. Tem que falar, externalizar. Aqui ninguém pode se discriminar, aqui a gente tem que ter... Aí tem que falar que o assunto é tenso, a sociedade tem tensão, que a gente não está ali para tensionar, a gente está ali para entender. Tem que externalizar isso. A fala pura. Quanto mais a gente fala o que a gente quer, mais traz para a consciência o que a gente deseja daquela sala de aula. Então, para finalizar aqui, ela fala sobre quando muitos professores percebem que estão perdendo esses alunos para esses outros cursos, ou porque eu gosto muito da aula da professora Tereza, da Andréia, do Paulo César, da Joyce, da Karen, da Lavínia, porque eles falam sobre tais assuntos que eu nunca vejo outros professores falarem, eles vão adorar o dia que a gente vai estar ali para discutir, por mais que eles não demonstrem muito, porque são assuntos das demandas atuais. A gente já precisa resolver essa questão há muito tempo. Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Estamos na 2ª semana do grupo de estudos, experimentando uma forma de como esse estudo vai acontecer. Hoje eu fiquei sabendo que a Karen pode me auxiliar no Zoom, só que o Zoom gravando gratuitamente
só permite que a gente tenha 30 minutos de aula, e é fundamental que a gente tenha mais tempo. Mas é importante a gente ter espaço de interação. Então, continuem fazendo a leitura para a próxima aula. A gente tem que fazer a leitura do capítulo 2 e do capítulo 3, para discutir na próxima semana. Eu vou olhar o PDF e vou marcar as páginas certinhas para condizer com o livro, porque o PDF é do livro, então tem que ver. A página tal que eu estou lendo aqui se refere a que página que está aí no PDF, para a gente poder se entender. Mas se você estudar o capítulo 2, o ensino 2, o ensinamento 2, que é o capítulo 2, e o ensinamento 3, que é o capítulo 3, a gente já vai se entendendo. E é importante a leitura para que vocês possam também trazer discussões e problematizações, porque esse grupo de estudos é para a gente unir teoria e prática. Então, eu quero muito agradecer a participação de vocês. Esse grupo, ele ocorre presencialmente, mas a Karen vai estar sempre no Zoom, e a gente vai ver uma forma dele ser mais tempo, eu vou ver quanto custa, ou vou ver se alguém me aluga, qual o valor, para que a gente possa ficar mais tempo usando o Zoom, que a Karen sabe mexer, e a gente vai ter essa possibilidade aí de vocês participarem. Eu vou estar lá na UFRJ presencialmente com quem estiver lá comigo, e vai acontecer também aqui. Então, divulguem que toda segunda-feira, a partir de 5h30, a gente está aqui fazendo estudo sobre relações raciais, e provavelmente já vamos cair. Karen, não deixa a gente cair, não. Pode fechar a gravação. Tá bom. E um beijo muito grande para vocês. Estudem o capítulo 2 e 3. Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.